Meu irmão gêmeo mandou a professora me deixar morrer só para não perder a nota do semestre. Tudo começou no jantar de domingo, 2 dias antes da tragédia. Minha mãe estava servindo o assado, olhando com adoração para o Jake, meu irmão gêmeo. Jake, o capitão do time. Jake, o aluno nota 10. Jake, que nunca teve os meus problemas. A senhora Grange disse que você tem um futuro brilhante, filho. Minha mãe disse, ignorando o fato de que eu estava tossindo discretamente no canto da mesa. Ela disse que só precisa que você se afaste das distrações. Ela olhou para mim quando disse distrações. Eu, a asmática, a dramática, a que dava trabalho. Eu sabia que a senhora Grange, nossa professora de inglês, era amiga de igreja da minha mãe. Elas trocavam receitas e julgamentos morais. Para minha família, a palavra da Grange era lei. Se ela dizia que minha asma era psicológica e falta de Deus, os meus pais concordavam. Mas eu nunca imaginei que essa aliança doentia entre minha família e aquela mulher custaria uma vida. Naquela terça-feira maldita, voltamos da educação física. Eu, Marcos e Lily. Estávamos destruídos. A senhora Grange nos esperava como uma aranha no centro da teia. Entreguem, agora! Ela estendeu a mão. Quando ela confiscou a minha bombinha, eu não olhei para ela. Eu olhei para o Jake, sentado na primeira fileira. Ele tinha a bombinha dele no bolso. Ele tem asma leve, mas a dele é real para os meus pais. A minha é drama. Jake, eu sussurrei. Ele desviou o olhar. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele viu a Grange trancar nossos remédios no armário. Ele viu ela arrastar a mesa pesada para bloquear a porta. O pânico começou a subir. Marcos começou a ficar roxo. Lily estava chorando. E foi aí que a traição aconteceu. A frase que cortou mais fundo que a falta de ar. Quando a turma começou a gritar para a professora parar, Jake se levantou. Todos esperavam que ele defendesse a irmã. Afinal, sangue é mais grosso que água, certo? Errado. Na minha família, a reputação é mais grossa que tudo. Senhora Grange está certa, Jake disse, a voz clara e calma. Minha irmã é uma rainha do drama. Ela faz isso em casa o tempo todo para não lavar a louça. O Marco só tá indo na onda dela. O silêncio na sala foi absoluto. A senhora Grange sorriu para ele, um sorriso de cumplicidade. Obrigada, Jake. Pelo menos alguém nessa família tem integridade. Aquele foi o momento em que meu irmão me matou. Ele validou a loucura dela. Ele deu a ela a permissão social para nos deixar morrer. Ele escolheu a aprovação da professora em vez da segurança da própria irmã. Você já se sentiu traído por quem deveria te proteger? Enquanto meu melhor amigo morria no chão, meu irmão colocou fones de ouvido para ignorar os gritos. O que aconteceu a seguir não foi uma aula. Foi uma sessão de tortura aprovada pelo meu próprio sangue. Apagaram as luzes, a Grange veio com aquela garrafa térmica maldita, o cheiro de menta e eucalipto infestou o ar viciado. Ela me forçou a beber. O líquido quente queimou minha garganta e eu ouvi o Jake bufar no escuro, como se meu engasgo fosse irritante para os estudos dele. Marcos caiu. O som do corpo dele batendo no chão foi seco. Eu tentei gritar, Jake, ajuda! Mas só saiu sangue. Minha garganta estava em carne viva. Olhei para onde meu irmão estava. Ele estava de fones de ouvido. Ele colocou os fones para não ouvir os fingimentos. Quando Marcos parou de respirar, a realidade finalmente perfurou a bolha de narcisismo do meu irmão. Ele tirou os fones quando a Lily desmaiou, mas já era tarde. Eu quebrei o sprinkler. A água jorrou. O caos reinou. Enquanto os paramédicos cobriam o rosto do Marcos com o lençol, eu vi o Jake no canto da sala, conversando com a senhora Grange. Ele não estava chorando. Ele estava negociando. Eu vi ele mexendo no celular, apagando coisas. Mas eu achava que o pesadelo tinha acabado com a ambulância. Mas o que meus pais fizeram na sala de estar foi ainda mais monstruoso. Peguei minha própria mãe no flagra, ensinando meu irmão a mentir para a polícia sobre a morte do Marcos. A verdadeira saga começou quando cheguei em casa, vinda do hospital com o esôfago cremado. Minha casa não era um lar, era um tribunal de guerra. Meus pais estavam na sala. Jake estava sentado no sofá, chorando. Mas não eram lágrimas de luto. Eram lágrimas de eu sou a vítima.
A senhora Grange vai ser presa, mãe, e o meu nome vai estar envolvido. As faculdades não aceitam alunos envolvidos em escândalos criminais. Minha mãe correu para abraçá-lo. Calma, meu amor, nós vamos resolver isso. Foi um acidente. Aquela menina... Ela apontou para mim que mal conseguia ficar em pé na porta. Aquela menina deve ter exagerado na reação e assustado a professora. Meu pai, sempre o covarde, olhou para mim. Você precisava ter quebrado o teto da escola? A conta vai ser astronômica. O Jake disse que o Marcus já estava melhorando quando você causou o pânico. Eu senti um ódio tão frio que anestesiou minha dor física. O Marcus morreu, pai. Eu raspei minha voz suando como lixa. Ele morreu, e o seu filho, precioso, disse para a professora não devolver o remédio. Mentira! Jake gritou, levantando-se. Eu só disse que você é dramática. Eu não sabia que o Marcus estava mal de verdade. Você está tentando destruir o meu futuro por inveja! Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto. Ouvi minha mãe no telefone com a mãe da Grange. Elas estavam combinando versões. Eles são jovens, se confundiram. Foi uma brincadeira que deu errado. Elas estavam reescrevendo a morte do meu melhor amigo para salvar a pele da professora e o futuro do Jake. Eles acham que têm o álibi perfeito, mas esqueceram que os mortos também deixam rastros. A prova que aparecer vai mudar tudo. Ele chorou no velório, mas a mãe da vítima me entregou o celular que provava que as lágrimas eram falsas. No velório do Marcus, a hipocrisia atingiu o nível máximo. Jake foi de terno preto, segurando a mão da minha mãe. Eles pareciam a família perfeita de luto. Mas eu notei algo. A mãe do Marcus não olhou para o Jake. Nem uma vez. Eu me aproximei dela no final. Senhora Silva. Ela me abraçou. Ela sabia. O detetive me mostrou as mensagens, querida. O celular do Marcus gravou áudio antes de desligar. Meu sangue gelou. O que tinha no áudio? Seu irmão. Ela apertou minha mão com força. O Marcus pediu ajuda para ele. Disse, Jake, pega minha bombinha. E o seu irmão respondeu, para de choramingar, cara, a Grande tá olhando. Eu saí do velório tremendo. Jake não apenas omitiu socorro, ele ativamente impediu que o Marcus se salvasse para ganhar pontos com a professora. Em casa, o inferno explodiu. A polícia intimou Jake para depor. Meu pai contratou o melhor advogado da cidade. Não para mim, pro Jake. Você não vai falar nada. Meu pai instruiu o Jake na mesa do jantar. Você diz que estava de fones de ouvido e não ouviu nada. Sua irmã é instável. A palavra dela não vale contra a sua. Eu bati na mesa. O prato pulou. Ele matou o Marcus. Ele é cúmplice. Cale a boca! Minha mãe gritou de volta, com uma fúria que eu nunca vi. Você quer ver seu irmão na cadeia, é isso? Você tem inveja dele porque ele vai ser alguém na vida e você é doente. Naquele momento, eu soube. Eu não tinha família. Eu tinha inimigos dormindo no quarto ao lado. Minha mãe me chamou de doente por querer justiça. Você teria coragem de denunciar seu próprio irmão, sabendo que destruiria sua família? O sorriso do meu irmão sumiu do rosto na hora que a promotora leu as mensagens de WhatsApp dele no telão. O dia do julgamento chegou 3 meses depois. A estratégia da defesa da Grange era clara: culpar o pânico dos alunos e a minha histeria que causou o acionamento dos sprinklers, impedindo o socorro. Jake foi chamado para depor. Ele subiu no palanque, lindo, arrumado, com cara de anjo. O advogado da Grange sorriu. Jake, você viu sua irmã ter ataques de asma falsos antes? Sim, Jake disse, olhando para o júri com olhos tristes. Ela faz isso quando quer atenção. Naquele dia eu achei que era mais uma cena. A senhora Grange é uma excelente professora. Ela só queria nos disciplinar. Meus pais na plateia assentiram orgulhosos. Foi a vez da promotora. Ela era uma mulher chamada Portia Barron, conhecida por destruir mentirosos. Sr. Jake, o senhor afirma que estava de fones e não sabia da gravidade, certo? Sim, senhora. Portia sorriu. Um sorriso de tubarão. Meritíssimo,
Gostaria de introduzir a evidência B, o registro de bate-papo do servidor da escola. Jake empalideceu. Meus pais pararam de respirar. A promotora projetou a tela no tribunal. Eram mensagens enviadas pelo Jake para a namorada dele durante o incidente. Timestamp 10:14 am. Jake. A Grant trancou as bombinhas, kkk. O Marcos tá roxo no chão. A otária da minha irmã tá chorando. Timestamp 10:17 am. Jake. Mano, acho que ele desmaiou mesmo. A velha é louca, mas se eu falar algo ela me tira da equipe de debate. Vou ficar quieto. O tribunal explodiu. O murmúrio de indignação foi ensurdecedor. Vou ficar quieto para não sair da equipe de debate. Ele trocou a vida do Marcos por um lugar num clube extracurricular. Eu olhei para os meus pais. Minha mãe estava com a mão na boca, horrorizada. Não porque o filho era um monstro, mas porque a máscara caiu em público. Meu pai estava vermelho de vergonha. Jake gaguejou. Isso era brincadeira, eu não... A promotora chegou perto dele. Você viu seu amigo morrer e tuitou sobre isso, Sr. Jake, e depois mentiu para a polícia. Isso é perjúrio. Minha mãe ficou horrorizada com a exposição, não com o crime. O que dói mais, a maldade do filho ou a cegueira dos pais? Meus pais venderam a casa para pagar o advogado do meu irmão, e agora moram de aluguel, enquanto eu nem atendo o telefone. A senhora Grande foi condenada, mas a verdadeira justiça aconteceu depois. O juiz ordenou a prisão preventiva de Jake por perjúrio e obstrução de justiça ali mesmo, no tribunal. Ver os policiais algemando o menino de ouro enquanto ele gritava "Mãe, faz alguma coisa!" foi a cena mais dolorosa e satisfatória da minha vida. Minha mãe tentou correr até ele, mas foi barrada pelo oficial de justiça. Ela olhou para mim, com ódio. "Você entregou essas mensagens?" Ela sibilou. "Eu não", eu respondi. "Calma." Foi a namorada dele. Parece que ela não queria namorar um sociopata. Hoje a casa está silenciosa. Meus pais gastaram a economia da aposentadoria pagando a fiança e os advogados do Jake. Ele foi expulso da escola. Nenhuma faculdade aceitou a aplicação dele. Ele trabalha no armazém do tio, carregando caixas, culpando um mundo por sua desgraça. Eu saí de casa no dia que fiz 18 anos. Nunca mais falei com eles. Mas às vezes, quando vejo a cicatriz da queimadura na minha garganta no espelho, eu sorrio. Eles perderam o filho perfeito. E eu ganhei a minha liberdade. A justiça tarda. Mas quando vem de dentro de casa, ela não falha. Ela destrói. A justiça tardou, mas destruiu quem se achava intocável. Se você também acredita que a verdade sempre deve prevalecer, siga o perfil